Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz sejam com todos, amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Mas antes disso, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos. E o desejo do nosso coração, ó Deus, é que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Faça-nos, ó Deus, enxergar o extraordinário. Mesmo nas palavras mais simples. Que a tua palavra, Deus, possa vir de encontro ao coração da tua igreja. Para alimentá-la e supri-la em todas as suas necessidades. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Diz assim, a palavra de Deus em Atos 3, a partir do verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós na noite de hoje. E eu queria, antes de falar sobre o texto, pensar um pouquinho com os irmãos sobre o pão nosso de cada dia. Né? Como foi cantado aqui agora há pouco. O pão nosso de cada dia. Vocês já repararam como nós estamos acostumados a buscar por coisas extraordinárias? Já perceberam como nós estamos sempre em busca de uma novidade e muitas das vezes levamos a nossa vida em busca de novidade e de novidade em novidade? Mas já repararam que são as coisas simples que realmente importam e que realmente são necessárias para a nossa sobrevivência? Às vezes a gente se preocupa em ter um guarda-roupa cheio, uma despensa com alimentos mais variados possíveis, mas a nossa vida, de fato, é uma vida simples. E por meio de coisas simples é que Deus mantém e sustenta o seu povo. Enquanto cantávamos, eu lembrava da realidade impressionante de que depois que Deus libertou o povo do Egito, ele guiou o seu povo durante 40 anos no deserto. E sustentou esse povo durante esses 40 anos por meio do maná. Talvez você pense, nossa, que extraordinário. Pão caía do céu e alimentava o povo. Você acha isso extraordinário? Eu acho. Mas sabe o que é impressionante? É que depois de um certo tempo, o povo já não ligava mais para isso. O extraordinário se tornou uma coisa comum e eles passaram, ao invés de agradecer a Deus pela provisão de todos os dias, desdenharam daquele maná que descia do céu. E como registro salmista, eles chegaram ao ponto de dizer: tudo que temos é isso, é essa coisa, esse maná. Vejam,
como de uma coisa extraordinária. Eles passaram a desprezar aquilo que Deus enviava milagrosamente todos os dias e que era tudo o que eles precisavam para caminhar aqueles anos e chegar à Terra Prometida. O texto que eu quero apresentar para vocês hoje não apresenta nenhuma novidade. Eu vou falar de coisas muito simples, muito claras, muito objetivas, das quais eu tenho certeza que você já sabe. Mas eu me pergunto, será que valorizamos essas coisas da forma como deveríamos valorizar? Será que essas coisas são tratadas por nós com a devida importância que deveríamos dar a elas? E quando terminar a pregação, você vai dizer, caramba, foi só isso? É, foi só isso. Mas é incrível que isso é tudo o que nós precisamos para caminhar a nossa vida de peregrinação e chegar ao fim da nossa jornada e entrar na Terra Prometida. Eu queria falar com vocês sobre a realidade da igreja de Antioquia. E a gente lembra, estamos falando de uma igreja que é jovem, uma igreja que acabou de ser formada, uma igreja que está dando os seus primeiros passos. Mas vejam que, apesar de jovem, essa igreja demonstra possuir um elevado nível de maturidade. Eu queria pontuar essas coisas com vocês. As marcas que nós encontramos nessa igreja, nesses cristãos, e que nós precisamos evidenciar como igreja e como cristãos. Veja o versículo 1, mais uma vez. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Quando Lucas nos diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, o que ele quer dizer realmente? Se havia profetas e mestres, a implicação natural que o texto está nos mostrando é que ali com certeza havia pelo menos duas coisas: proclamação da palavra de Deus e ensino fiel da palavra de Deus. Afinal de contas, havia profetas e mestres. Mas nesse momento talvez você se pergunte, mas, poxa, isso não é uma coisa que existe em toda igreja? Não existem pastores e mestres em todas as igrejas? Por que isso é uma coisa importante? Por que Lucas faz questão de dedicar um versículo para falar uma coisa que aparentemente pode ser tão óbvia? Que na igreja de Antioquia havia proclamação e ensino da palavra de Deus. Bem, é claro, se a gente olhar do ponto de vista contrário, a gente sabe muito bem que se não existe proclamação fiel, se não existe ensino fiel das Escrituras, então há um sério problema com essa igreja. Se existe uma igreja, e se uma igreja não há proclamação fiel e ensino fiel, então essa igreja é uma igreja que está caminhando para a destruição. E isso fica muito claro lá na palavra de Deus em Oséias, capítulo 4, verso 6. Quando o próprio Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, veja quão importante é que uma igreja tenha homens capacitados para pregar e anunciar a palavra de Deus de maneira fiel. Porque se isso não acontece, a igreja caminha para a destruição. E esse era o problema na época de Oséias. Os sacerdotes não estavam mais sendo fiéis, não estavam mais ensinando. E o povo também não estava mais preocupado em aprender. Sacerdotes, assim como o povo, sofreriam o juízo de Deus, o decreto do juízo de Deus. Então, é claro, se não existe ensino e proclamação da palavra, a igreja caminha para a destruição. Mas se existe ensino, se existe proclamação da palavra de Deus, de proclamação fiel, qual é então a nossa expectativa? O que nós devemos esperar colher?
Porque se não plantamos nada, colhemos vento. Ou, nesse caso, se não plantamos nada, colhemos juízo. Mas se existe pregação fiel, se existe ensino fiel, com certeza devemos esperar colher as melhores coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 11. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É com esse propósito que o Espírito de Deus atua. Veja, ele é vivo e ele age no meio da igreja. E ele escolhe pessoas no meio da igreja, capacita essas pessoas para exercer esses ministérios com um propósito muito claro e muito bem definido. Diz a Escritura, para que o corpo de Cristo seja edificado. E diz mais, a fim de que cheguemos, alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E por fim, cheguemos à maturidade. Então que possamos atingir a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. Ou como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, até que Cristo seja formado em vós. É com esse propósito que o Espírito de Deus atua na igreja e vocaciona pessoas para serem mestres, para proclamarem a palavra de Deus, para a igreja seja edificada, para que os irmãos cresçam na unidade da fé, cresçam no conhecimento do Filho de Deus, alcancem a maturidade, a medida da plenitude de Cristo. É com esse propósito. E essa é a nossa expectativa. Que o corpo de Cristo seja edificado e que todos nós, irmãos, alcancemos unidade de fé, conhecimento pleno, maturidade plena. Isso é o que todo pastor deseja ver acontecendo na igreja. Os irmãos crescendo no conhecimento, crescendo na fé, atingindo a maturidade. É por isso que pregamos. É por isso que ensinamos. Porque cremos que o mesmo Espírito que nos chamou é poderoso para operar em vossos corações. É por isso que estamos aqui hoje. Agora vejam, o texto diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, homens proclamando a palavra de Deus, homens ensinando a palavra de Deus. E a conclusão final que Lucas quer nos apresentar é que temos, portanto, uma igreja que é, em primeiro lugar, cheia da palavra de Deus. É uma coisa simples, como eu disse antes. Mas é uma realidade que Lucas quer nos mostrar. A jovem igreja, apesar de ser uma jovem igreja, era uma igreja cheia da palavra de Deus. E o fato de que ela era cheia da palavra de Deus se traduz, entre outras coisas, nesse tipo de unidade que o versículo 1 nos apresenta, que talvez ainda não esteja muito claro. Mas nesses homens, nesses 5 homens que são mencionados aqui, existe um tipo de diversidade
que somente a atuação poderosa de Deus seria capaz de juntá-los e fazer deles líderes da igreja. Veja quem são esses homens. O primeiro deles, no versículo 1, Barnabé. Sabemos que Barnabé era um homem natural de Chipre. O texto continua, Simeão. E aí diz o texto, né, chamado de Níger. Aqui, irmãos, não temos a identificação de onde Simeão era. A questão aqui não é fazer um contraste da origem, da nacionalidade. Mas o texto enfatiza um outro aspecto que toca em muitos nós. Níger é a palavra latina para negro. Esse homem era identificado, era distinguido no meio da comunidade por ser um homem com uma cor diferente. É muito possível que ele fosse do norte da África, de Cirene, assim como o próximo, Lúcio, um homem de Cirene. Então temos um homem de Creta, temos um homem negro fazendo parte da liderança da igreja, temos Lúcio, que era do norte da África, e temos ainda Menahem. Eu queria falar um pouco sobre Menahem. O texto nos diz que Menahem era um homem que tinha sido criado com Herodes. Um homem que tinha crescido com Herodes. E eu preciso lembrá-los. Quem foi Herodes? Esse Herodes Antipas, Herodes, esse tetrarca aqui. Sabe quem foi ele? Esse homem com quem Menahem cresceu, Herodes, foi o mesmo homem que mandou decapitar João Batista. Foi o mesmo homem que esteve julgando e condenando o nosso Cristo. E também foi ele que ordenou que o apóstolo Tiago fosse morto ao fio da espada. Menahem cresceu com esse homem. E Menahem, irmãos, está fazendo parte da liderança da igreja. Eu me pergunto se um homem como esse, com esse nível de reputação, entrasse pelas nossas portas, estaríamos dispostos a recebê-lo? Tamanha a diferença e tamanhas atrocidades com a qual ele estava vinculado. Mas vejam só, fica pior. Porque depois de Menahem temos Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor implacável da igreja. Mas vejam, irmãos, que de uma forma milagrosa, o Espírito de Deus resgatou todos esses homens. Judeus e gentios. Homens de nacionalidades diferentes, de etnias diferentes, com experiências de vidas distintas. Mas fez de todos eles parte de uma mesma igreja. E líderes dessa igreja. A fim de que o corpo de Cristo fosse edificado. A fim de que a palavra de Cristo fosse espalhada. Como é possível que homens tão distintos fossem reunidos em um mesmo corpo? Só há uma resposta. É pela graça do Espírito de Deus, que opera e efetua em nós uma salvação que está além daquilo que poderíamos imaginar. É um milagre que todos esses homens estejam reunidos aqui, servos fiéis de Cristo, proclamando a palavra fiel de Cristo. E isso é um exemplo que a gente precisa abraçar da unidade que aquela jovem igreja tinha. Não tinham 63 anos. Não tinham 63 anos, como nós temos. Mas vem deles o exemplo de unidade que eu e você precisamos imitar. Vem deles a compreensão de que o Evangelho é poderoso para salvar. Vem deles o exemplo de que o Evangelho é capaz de transformar o pior dos pecadores. E o nosso olhar para essas pessoas que julgamos ser piores do que nós precisa ser um olhar de graça. Porque no final eu e você devemos dizer, eu também não merecia estar aqui.
mas pela graça, e é pela graça que eu e você somos salvos. Veja o exemplo de unidade na fé, unidade no conhecimento de Cristo que essa igreja nos fornece. Da onde vem tudo isso? Em primeiro lugar, irmãos, da palavra de Deus. Se não houver o ensino fiel, se não houver proclamação fiel, será difícil falarmos de qualquer outra coisa. Eu não sei se você percebeu, mas eu vim falar de avivamento com vocês. Eu vim falar sobre reforma. E embora não seja outubro, vale aquele ditado: não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Precisamos clamar por isso. Veja, aquela igreja era uma igreja cheia da palavra de Deus. Mas não apenas isso. O texto continua e nos mostra que a igreja de Antioquia era uma igreja também unida na adoração, unida na oração e unida no jejum. Veja o versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Só que aqui. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. O versículo continua, melhor dizendo, diz: disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A palavra que Lucas emprega aqui, ela é importante. Quando ele diz que adoravam, a palavra aqui, irmãos, é liturgia. Uma palavra que a gente conhece muito bem. Mas era uma palavra que era aplicada especialmente no Antigo Testamento, para falar do serviço que os sacerdotes faziam no Templo de Jerusalém. Mas vejam que curioso. Essa palavra agora está sendo empregada dentro de um outro contexto, não para falar mais de sacerdotes, mas para falar do povo de Deus, reunido em adoração. Não mais os sacerdotes, mas os cristãos estão adorando, estão praticando esse ato de liturgia ao Senhor, enquanto também jejum. Todos nós agora somos vocacionados a assumirmos a nossa posição como adoradores do Senhor. Mas vejam que ele junta duas coisas muito interessantes. Ele junta a adoração ao Senhor com jejum. E aí ele não apenas junta essas coisas, como aparentemente ele estabelece uma relação onde de um lado nós temos uma igreja que adora e jejua, e do outro lado nós temos a atuação poderosa do Espírito Santo intervindo e agindo. As duas coisas parecem que se conectam e uma em resposta à outra. A igreja adora e jejua. E enquanto ela jejua, o Espírito fala no meio da igreja. Ele já tinha selecionado pessoas para cumprir a missão, vocacionado pessoas para serem profetas e mestres, mas agora ele continua falando. O Espírito fala no meio da igreja. Mas ele fala à medida em que nós estamos comprometidos com essas coisas. Com a palavra de Deus, como já dissemos anteriormente. Mas também comprometidos com a adoração. E também comprometidos com a oração e o jejum. Eu não pretendo falar muito sobre pregação e ensino, mais do que já falei. Também não pretendo falar muito sobre adoração, porque aparentemente isso é uma coisa que nós sabemos fazer muito bem. Acho que em todas as igrejas a gente consegue ver esse esforço comunitário de adorar a Deus da forma, ou melhor dizendo, do jeito que lhe é devido. Toda adoração a Ele. Mas eu preciso fazer uma pausa e pensar um pouquinho sobre oração. Porque, como já foi dito aqui semana passada, é uma coisa que todos nós conhecemos muito bem. Sabemos como devemos fazer.
Eu acho que ninguém ousaria se levantar e dizer que a oração é algo dispensável ou algo que não é necessário. A pergunta é: oramos? Dedicamos momentos a sós com Deus? Sabemos ficar a sós com Deus e ouvi-lo falar conosco e falar com Ele? Parece, irmãos, que, embora defendamos muito bem a importância da oração, não somos homens e mulheres de oração. Ou pelo menos, não como deveríamos ser. Mas quando olhamos para as Escrituras e vemos esses discípulos, vemos em todo momento eles indo ao templo, eles se reunindo, eles orando nas casas, permaneciam na doutrina dos apóstolos, permaneciam na comunhão e também nas orações. Você sabe ficar a sós com Deus? Veja, a nossa rotina ela é muito corrida. Se a gente for fazer tudo o que precisamos fazer e deixar para orar por último, não vamos orar. Se você não entender de uma vez por todas, eu não vou dizer novidade, eu vou falar aquilo que é o nosso pão de cada dia. Se você não se habituar a ir a Deus no primeiro momento do seu dia, não será mais o dízimo do seu dia que você vai entregar a Ele, mas algum resto. Deve ser a primeira coisa que você faz ao acordar. Ser grato pelo fôlego de vida e clamar a Ele para que o reino dele avance nesse dia também. Para que o nome dele seja santificado nesse dia também. Para que a provisão dele venha sobre a sua vida nesse dia também. Dizer: Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Supre as nossas necessidades. Supre as nossas carências espirituais. Para que nós possamos viver esse dia, caminhar esse dia de maneira íntegra e fiel ao Senhor. Mas se a gente levanta na força do nosso pé e caminha na força do nosso pé e toca o dia, quanto tempo levará até o primeiro tropeço? Vejam, não será mais a grande prioridade. Corremos o risco de fazer como Caim, oferecer a Deus algum momento durante o nosso dia, um momento que talvez não seja tão importante, entre uma coisa e outra. Não é assim que nós devemos orar. Não é com esse nível de importância que nós devemos tratar a oração. Você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus, o Altíssimo, que está assentado no alto e sublime trono, apresentar diante dele todas as suas necessidades, todas as suas preocupações, todos os seus medos e aflições, todos os problemas que você enfrenta. E não apenas você, mas toda a comunidade cristã. Porque vejam, é Pai Nosso. Devemos lembrar das necessidades dos nossos irmãos também. Aí sim, vejam quantos motivos temos para orar. Temos todos esses. Todos esses. Não apenas os meus. Eu faço parte de um corpo, faço parte de uma igreja. E não é apenas a igreja de Juscelino. Existe uma igreja aí fora que precisa dessa intervenção divina. Veja, mais uma vez, o exemplo da igreja de Antioquia. Preocupados com os irmãos em Jerusalém. Eles não estão lá. A perseguição está acontecendo em outro lugar. Mas eles enviaram recursos. Eles enviaram mestres. E eles estão orando por causa das necessidades.
foi a última vez que nas suas orações você lembrou do seu irmão, da sua igreja, ou de outra igreja, ou da igreja espalhada por esse mundo que está sendo perseguida? Não é para o dia de missões, irmão. É vida cristã. Somos corpo. E se uma parte do corpo está padecendo, todo o corpo deve gemer. Se uma parte do corpo está se alegrando, todo o corpo deve se alegrar. Não é assim que deveria ser? Agora, vejam bem. Estou falando com vocês de palavra. Estou falando com vocês de oração. E a coisa já fica difícil. Mas fica pior ainda quando a gente fala de jejum. Porque aparentemente o homem evangélico do século XXI esqueceu que o jejum faz parte da vida cristã. A gente não sabe o que é, para que serve e como fazer. Eu queria falar um pouquinho sobre essa disciplina espiritual que é tão negligenciada em nossos dias, que é a prática do jejum. Só um minuto. Leia comigo mais uma vez o versículo de número 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. A gente precisa recuperar, irmãos, o significado do jejum. O que é o jejum? O jejum, irmãos, é a expressão física. Vou falar dessa forma, tá? Vou resumir o ensino aqui. Mas o jejum é uma expressão física do nosso anseio por uma intervenção divina. É uma expressão física do nosso desejo por mais de Deus, mais da sua presença, mais da sua orientação, mais do seu poder. Ansiamos Deus ao ponto de sentirmos a dor no nosso estômago e dizermos a Ele: Senhor, eu tenho fome de Ti. Eu preciso do Senhor aqui, da sua manifestação, da sua orientação, da sua intervenção. A minha fome por Ti é maior do que a fome que estou sentindo. É basicamente isso. Nós fazemos o jejum essencialmente em momentos de angústia da alma, em momentos de dor. E é por isso que Jesus disse que os seus discípulos não jejuavam. Porque não fazia sentido sentir angústia se o Cristo estava presente. Mas Jesus disse, vai chegar o momento onde eles terão que jejuar. E sabe que momento é esse? É hoje. Porque o noivo veio, mas o noivo voltou para o Pai. Agora devemos jejuar. Mas não jejuamos como no Antigo Testamento, onde ainda não tinha sido manifesta a salvação em Cristo Jesus. É um vinho novo que Ele nos trouxe. Agora jejuamos de uma outra forma. Não porque nunca experimentamos, mas porque já experimentamos. E queremos experimentar ainda mais. Porque vivemos em uma realidade e ansiamos por uma realidade muito mais profunda, muito mais completa. Desejamos a presença de Cristo de maneira plena em nossas vidas. É por isso o jejum. John Piper, ele diz assim, o jejum é uma intensificação da oração. É um grito do corpo. É como alguém dizendo, temos fome de Ti. Venhas com poder. Eu queria saber, irmão, se realmente há esse desejo no íntimo do nosso coração. Se a gente pode realmente dizer como salmista, Senhor,
Senhor, a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça suspira por águas, assim eu tenho sede de ti. Imagine, irmão, quando Deus disse, não só de pão viverá o homem, viverá de quem então? Da palavra que vem de Deus. Mas vejam, é a palavra de Deus. É o próprio Deus que faz uma coisa que não existia passar a existir. Porque o maná começou a existir pela palavra de Deus. Então, quando a Escritura diz que não só de pão viverá o homem, ela está dizendo que Deus é capaz de criar comida no deserto. Provisão para você enquanto você está no deserto. Resposta para você enquanto você está no deserto. Isso vem de Deus. E é por isso que ele diz, não só dessa provisão que você acha que você precisa, mas do decreto de Deus. Por isso vamos a ele. Por isso suplicamos por ele. Por isso jejuamos. Não foi com jejum que Jesus lutou, melhor dizendo, venceu as tentações e prevaleceu sobre o diabo? Irmãos, a gente não sabe qual foi o motivo que levou a igreja de Antioquia a jejuar. Mas eu posso citar algumas coisas aqui. Perseguição em Jerusalém. Um apóstolo acabou de ser assassinado. E eles poderiam muito bem estar se perguntando quais seriam os rumos da igreja. Para onde vamos? O que faremos? Faremos a missão, mas como faremos? Quem irá? Aonde irá? E é nesse momento de angústia, irmãos, de incertezas sobre o futuro da igreja, que eles oram, jejuam e, vejam, o Espírito fala. A gente não pode ter esse tipo de dúvida, de achar que isso é coisa do passado. O Espírito ainda fala no meio da igreja. A palavra de Deus ainda fala no meio da igreja. E eu preciso dizer isso a vocês. Nós precisamos nos agarrar a essa convicção de saber que se dobrarmos os nossos joelhos em oração, de que se clamarmos, Deus é fiel e vai ouvir as nossas orações. Do contrário, o que estamos fazendo aqui? Eu creio nisso. Eu creio que Deus não rejeita as nossas orações. Eu creio que Ele é fiel. Que os ouvidos dele estão atentos às nossas orações. Pronto para ouvir e nos responder. Eu creio que podemos entrar na presença do Santo por meio de Cristo Jesus. Apresentar a Ele as nossas súplicas. E Ele, que é vivo, pode falar, pode responder e pode intervir em toda e qualquer situação. Se eu e você cremos nisso, devemos orar mais. Porque motivos, irmãos, não faltam. Necessidades não faltam. E se você achar que não tem, então agradeça a Deus. Mas se você olhar para o lado, irmão, quantas necessidades nós temos? Olha o nosso país. Olha o mundo. Quem está atento está clamando nesse momento, dizendo: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Intervém em nosso meio. Age no meio da nossa igreja. Vejam qual é a realidade que a igreja está vivendo no nosso país. É de rasgar o coração. É de rasgar o coração que existam páginas e mais páginas da internet zombando da realidade da igreja. E é pior ainda que nós que conhecemos isso, que conhecemos a verdade, achemos graça
quando deveríamos estar chorando e lamentando pelas coisas que estão acontecendo lá fora. Quando o mundo entra na igreja e quando o culto vira uma bagunça, não é motivo para você rir, é motivo para chorar e lamentar, dobrar os joelhos e pedir por uma intervenção divina. Dizer: aviva, Senhor, a tua igreja. Aquece mais uma vez os nossos corações, como aqueceu no passado. Faz a tua igreja ficar de joelhos e pedir por misericórdia, porque o teu nome está sendo blasfemado. É isso que está acontecendo. E é nossa responsabilidade. Como não iremos orar? A oração do Pai Nosso começa dizendo assim: santificado seja o teu nome. São os cristãos que vão orar por isso. Se nós não orarmos por isso, quem irá? Se nós não estamos preocupados com o reino de Deus, quem irá se preocupar? Se você não está preocupado com a saúde espiritual do seu irmão, quem vai se preocupar? Eu me recuso a achar que não temos motivos para orarmos e jejuarmos. Expressão da angústia da alma. É isso que é o jejum. A igreja em Antioquia entendeu que precisava orar. Entendeu que precisava jejuar. E, irmãos, nós também precisamos. Meu primeiro contato com esse texto, eu preciso ser sincero, foi pensar: nossa, não tem nada aqui. Minha vontade era continuar e falar das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que é o que continua, né? A partir do verso 4 ele começa a viajar e grandes coisas começam a acontecer. Mas eu queria falar com vocês disso aqui, porque embora eu tenha entrado nessa forma no texto, esse texto aqueceu meu coração de uma forma que os irmãos não imaginam. E a minha oração, o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, é porque eu cometi esse erro de olhar para coisas que são extraordinárias e tratar como rotina. Já disse isso antes, não encare como uma coisa normal você estar aqui hoje. Não encare como uma coisa normal os louvores que foram entoados, a oração que foi realizada, a palavra que está sendo pregada. Isso é uma coisa extraordinária. Olha como somos tão diferentes uns dos outros. E ainda assim estamos unidos aqui em um só espírito, em um só corpo, a fim de que o nome de Cristo seja exaltado. E essa igreja cresça para a glória de Deus. Então, olhe para essas coisas. Isso era normal na igreja de Antioquia. Não estamos falando de um evento esporádico. Eles estavam diariamente expostos à palavra. Rotineiramente estavam reunidos em oração e no jejum. Enquanto eu estudava sobre o jejum, sabe o que eu descobri? Que a igreja, desde sempre, desde o século II, do século V e em diante, ela tinha a prática de fazer jejum semanalmente. O Didaquê, ele é até interessante, porque ele fala assim: os hipócritas estão fazendo um jejum às terças e quintas. Vamos fazer às quartas e sextas. Vejam que não é porque existe alguém fazendo de maneira hipócrita que vamos abandonar a prática. Vamos fazer outro dia, mas vamos fazer, porque precisamos fazer. E em todo o tempo, irmãos, foi assim. Pelo menos 2 dias na semana a igreja fazia jejum. E me entristece perceber que, se deixar, a gente não faz em 2 anos. Embora tenhamos motivos de sobra para clamar por uma intervenção divina. Precisamos orar mais.
Precisamos jejuar mais. Eu fico pensando, o que você faz diante da angústia? O que você faz diante da ansiedade? O que você faz quando o medo bate a porta? O que você faz quando parece não haver esperança? Se você não jejua e não ora, o que você espera? Acabamos de falar de Ezequias, que recebeu uma sentença de morte, mas ele vai lá e ele clama a Deus. E Deus intervém. A sentença de morte vem a sentença de vida. Não cremos mais nessas coisas, irmão. Eu fico lembrando de outros exemplos que nós temos, por exemplo, do rei Josias. Quando ele se viu cercado pelos moabitas, amonitas e meunitas, todos eles exércitos que queriam destruir o reino do sul. O que ele fez? Ele jejuou, ele clamou a Deus por uma intervenção. E o que fez a rainha Esther? Quando viu que uma trama estava acontecendo para destruir o povo de Deus, ela jejuou. E em todos esses casos, irmãos, assim como nesse caso que nós estamos vendo, Deus ouviu e agiu poderosamente. A sentença de morte foi revertida. O curso da história foi mudado. É isso que acontece quando a igreja se reúne, adora, jejua e clama: Senhor, vem e age mais uma vez em nosso meio. Ele age. E a gente precisa se agarrar a essa verdade. Isso precisa arder em nossos corações. Ou estamos aqui em torno de um mito, de uma fantasia? Não creio assim. O meu Cristo está vivo. Ele está à direita do Pai, intercedendo a favor dos seus filhos. E enquanto puder, dobraremos os nossos joelhos, clamaremos a Ele, que é fiel e justo para nos ouvir, certos de que Ele há de responder o nosso clamor. Dizemos sempre: seja feita a sua vontade. Mas clamamos, porque sabemos que Ele nos ouve. Por meio do jejum, eles encontraram a resposta divina. Por meio do jejum, Deus alterou o curso da história. O dia de calamidade se tornou o dia de júbilo, o dia de derrota, um dia de vitória. Eu vim aqui hoje te lembrar de uma verdade simples, que você não pode esquecer. Você precisa se lembrar dessas coisas. Elas precisam fazer parte da sua vida. Não procure o gabinete pastoral esperando ouvir algo diferente disso. É sempre muito simples. É a palavra de Deus. É a oração. E é o poder do Espírito operando na igreja. Eu não posso fazer mais nada a não ser mostrar para você essas verdades. E oro a Deus para que você creia nessas verdades, porque são elas que fazem diferença entre vida e morte. Mas são verdades simples. O Evangelho é simples, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, como disse o apóstolo Paulo, eu não venho hoje diante de vocês com sabedoria de homens, com discursos e filosofias, com retórica. Eu venho apresentar a vocês o velho pão, que é excelente por natureza. Esse pão, a provisão, esse maná, que nos ensina a fazer a mesma coisa todos os dias. Mas é fazendo isso todos os dias que a gente chega lá. E eu não posso oferecer a vocês outra coisa. Uma igreja cheia da palavra. Uma igreja, em segundo lugar, unida na oração, no jejum e na adoração. Mas, por último, uma igreja submissa à voz do Espírito. Veja, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Nada é explicado, nada é dito,
como vai ser, onde vai ser. Separem-me. E o versículo 3 diz: depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Submissão. Devemos nos expor à palavra de Deus. Devemos clamar a Deus para que Ele intervenha em nosso meio. Mas no final de tudo, devemos nos submeter à orientação que vem de Deus. De nada adianta a gente se reunir aqui todos os domingos, cantarmos, orarmos e ouvirmos a palavra, se quando Deus fala aos nossos corações, não nos submetemos. É simples. Se você está ouvindo Deus falar contigo hoje, não endureça o coração e se submeta à palavra de Deus. E é isso o que a igreja de Antioquia faz. Ela ora, ela clama e Deus fala. Como respondemos então a partir do momento que Deus falou? Nos submetemos. Talvez eles pudessem pensar, mas Deus, justamente Barnabé e Saulo, leva a Manaém. Mas Deus escolheu aqueles dois. E foram aqueles dois que eles enviaram. Quantas coisas Deus fala conosco, clamamos por uma resposta. E quando Deus responde, porque Ele responde, endurecemos o coração, como se não fosse palavra de Deus. Esse é o problema que nós enfrentamos. O problema de negligenciarmos a palavra, o problema de negligenciarmos a oração, negligenciarmos o jejum e não nos submetermos. É simplesmente isso o que tem destruído a igreja. E é isso o que destrói as nossas vidas e a nossa caminhada cristã. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Eu não tenho mais nada para falar. O que eu vou fazer agora é simplesmente orar com você. Porque o que nós precisamos, quando olhamos para a nossa realidade, para a igreja, no Brasil e no mundo, para essa igreja, para a nossa comunidade, para nossas vidas, é que isso aconteça também conosco. Nós precisamos de uma intervenção, irmão. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Cara, eu não estou falando isso por clichê. Mas a verdade é que a gente vai tocando a vida, mas o nosso coração não está mais queimando. O amor esfriou. Não sentimos mais o nosso coração queimar pela palavra. Às vezes não sentimos mais saudade de estar na presença de Deus. Não sentimos mais saudade de estar na comunhão com os irmãos. Não nos ofendemos quando o nome de Cristo é blasfemado no meio dos ímpios. O que está acontecendo conosco? O nosso coração está endurecendo. A nossa fé está esfriando. E você não vai fazer nada a respeito. Você não vai clamar a Deus por misericórdia. Está vivendo crise de fé, mas não está de joelhos e não está buscando por minhas respostas. Está sofrendo com ansiedade, está sofrendo com as preocupações da vida, mas não está diante do trono da graça clamando por intervenção. Esse é o lugar que você deve estar. Se você está vivendo essa realidade de frieza espiritual, dobre os joelhos, clame a Ele e peça por essa intervenção. Jejue e fala: Senhor, vem mais uma vez. Age em mim mais uma vez. Me coloca de pé porque estou caído. Mas não aceite viver assim.
Não aceite viver os seus dias assim. Faça como Pedro. Senhor, salva-me, salva-me, salva-me. E Ele é fiel. Ele vai estender a mão. E vai te colocar de pé outra vez. Não deixe que a ansiedade, que as preocupações dominem seu coração. Vá ao trono da graça. Clame. Grite por Ele. Que seu corpo sofra as dores de uma fome física, mas que você não viva para sempre com uma fome e uma carência espiritual. Ele é o pão vivo. Ele é capaz de suprir cada uma de nossas necessidades. A coisa mais tola que podemos fazer é ignorar essa verdade e viver na miséria. Que miséria! Que miséria terrível é viver longe de Deus. Quero orar com você. Não é pela força, né? Pai, queremos orar mais uma vez. Queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Porque não existe outro lugar melhor em que possamos estar. Somos peregrinos nesse mundo e enquanto peregrinos, ó Deus, precisamos todos os dias da Tua provisão. Oramos por isso mais uma vez. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Pai, que não nos falte a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, que não nos falte o poder para caminhar nesse mundo e ser luz. Capacita, Deus, a cada um dos meus irmãos, a fim de que eles possam caminhar e continuar caminhando até chegar no destino final. Sustenta, ó Deus, a todos nós. Todos nós precisamos do Teu poder, Senhor. Não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Pai, que a Tua presença seja real em nossas vidas. Que possamos ter mais uma vez, ó Deus, a alegria, a plena satisfação de entender que o Senhor é o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente. Olhamos para Ti, Senhor. Olhamos para Ti, Senhor. E continuamos olhando para Ti, Senhor. Até que do alto o Senhor estenda a mão mais uma vez para saciar a nossa fome e a nossa sede. É fome e sede de Ti. Senhor, que todas as belezas desse mundo percam o encanto diante da Sua glória. Que todos os tesouros desse mundo sejam reputados como nada diante da Sua glória. Fomos criados por Ti e para Ti. E é na Tua presença que queremos ficar. Uma coisa eu pedi ao Senhor: que eu possa entrar no Teu templo e habitar na Tua presença, Senhor, por toda a eternidade. Pai, que esse seja o clamor da nossa alma. Fixa, ó Deus, os nossos olhos na eternidade. Ó Deus, desvia os nossos olhares de coisas pecaminosas. Desvia o nosso olhar, ó Deus, de tudo aquilo que Te desagrada. Que o nosso olhar seja firme para Ti.
que o nosso andar seja reto diante de Ti, que as nossas palavras, ó Deus, sejam palavras de edificação, que as nossas mãos, ó Deus, construam ao invés de destruir. Senhor, olha por nós. Vivemos tempos difíceis, Senhor. Tempos de esfriamento. Senhor, que o Senhor não olhe para nós como pessoas que não amam mais como amaram no início. Aquece, Senhor, os nossos corações. Aviva a Tua obra em nossas vidas, ó Deus. Faz o que for preciso. Somos vasos em Tuas mãos. Faz de nós, ó Deus, instrumentos de glória. Enche-nos de Ti, ó Deus, porque somos pó. Mas cremos, ó Deus, que Tua graça é maior. Cremos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu oro por avivamento, Senhor. Eu oro por intervenção, que só o Senhor pode fazer. Aquece o coração dessa igreja. Aquece os nossos corações por missões. Aquece os nossos corações por mais santidade, por mais piedade, por mais atos de justiça, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nós e através de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.